A paz do Senhor, queridos professores da turma dos primários, eu me chamo Gabriela e hoje nós iremos falar sobre a lição de número 2, que tem como título O Primeiro Pecado. Para iniciar, a lição número 2 traz como país a China. E como eu já venho falando algumas lições para os irmãos, a opção que eu trago é de vocês imprimirem a bandeira do país, no caso, que hoje é a China. E mostrarem para as crianças, crianças, essa é a bandeira da China, nós estaremos orando por ela. E também a outra opção que eu digo para os irmãos é de pegar a memória em ação, aqui o versículo, em português e na língua oficial falada no país. Eu tentei imprimir, traduzir para o mandarim, que é a língua oficial da China. Só que eu não consegui encontrar no Google Tradutor, não tem a opção. Então eu imprimi em cantonês, que é uma dos dialetos locais falado lá na região da China. Certo? Aí você mostra, olha como é que é diferente. Português é assim, olha como é que é em cantonês. Também vocês conseguiriam ler, não é diferente, né? E também você pode trazer algumas curiosidades sobre o país. Por exemplo, no país da lição passada, que foi a Índia, eu disse que tem um rio lá que é muito famoso, que é o rio Ganges. Aí nesse você pode dizer que existem dois rios na China que são muito importantes para a economia local da China, que é o rio Amarelo e o rio Azul. Nomes diferentes, né? Nomes de cores, mas são os nomes dos rios locais. E pronto, passando essa parte, nós iremos iniciar com oração. Nessa oração você ora pela sua aula, apresentando a Deus as crianças que já estão lá, aquelas que ainda estão para chegar, e também ora pela China, certo? Para a China você vai orar pelas crianças, as pessoas, adultos, idosos, que já conhecem a Deus, para que eles sejam fortalecidos na fé e que aqueles que ainda não conheçam tenham a oportunidade de conhecer a Cristo, certo? Passando nesse momento, nós vamos para a memória em ação. A memória em ação diz o seguinte: um só pecado condenou todos os seres humanos. Romanos 5, versículo 18, parte A. É importante que você abra com as crianças na Bíblia mesmo, para elas verem que está sendo retirada essa memória em ação da Bíblia. E a revista traz como opção você montar um muro, uma parede com caixa de leite. Você passa papel madeira, que se chama, nele, aí coloca o versículo nele e vai montando de baixo para cima. E aí depois você lê e, se caso for preciso, você embaralha novamente e pede para as crianças montarem de novo, para que dessa forma você aproveitar para dizer que a nossa vida com Deus deve estar em constante construção e alicerçada na palavra de Deus. Outra opção que eu também trouxe foi, se caso você não conseguir fazer essa parede, de você imprimir mesmo assim numa folha, colocar um muro atrás, o versículo na frente, e você pode recortar em quadrados para eles montarem como se fosse um quebra-cabeça, ou recortar no formatinho dos tijolos e eles depois terem que encaixar. E aí dessa forma eles também vão conseguir decorar, vão conseguir entender também essa questão de que nossa vida deve estar alicerçada na palavra do Senhor. E também outra opção é você colocar no quadro e ir apagando palavrinha por palavrinha e eles irem repetindo até eles conseguirem decorar. Depois da memória e ação, nós vamos para a leitura bíblica. A leitura bíblica de hoje está no livro de Gênesis, o capítulo 2 e o capítulo 3 inteiro, certo? Então, tendo como objetivo da lição mostrar às crianças que o pecado nos afasta de Deus e nos impede de desfrutar das maravilhas que Ele tem para nós, e o ponto central como a desobediência nos afasta de Deus e gera morte, você vai iniciar a leitura bíblica. Com a leitura bíblica, você pode se utilizar dos próprios visuais que a CPAD traz, né? Aqui na pastinha de visuais, e aí você começa. Você vai lembrar, vai começar lembrando da lição passada, dos 6 dias. O que foi que o Senhor criou nos 6 dias da criação, só para ver se eles estão com a memória fresquinha. Depois que você lembrar isso, você fala que após esses 6 dias, no 7º dia o Senhor descansou. E a Bíblia diz que Ele não descansou porque Ele se cansa. Como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, está escrito assim: não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, qual criou os limites da terra, não se cansa nem se fatiga. E no versículo 29, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, Ele não se cansa, na verdade, Ele supre, Ele dá forças para aquele que está cansado. Mas a Bíblia diz que Ele descansou para dizer assim que Ele finalizou a sua obra e por fim Ele repousou, certo? E aí depois disso, você vai dizer que toda essa criação, no 6º dia Ele criou o homem, Ele colocou no jardim do Éden. E quando o Senhor colocou ele no jardim do Éden,
ele também colocou lá árvores frutíferas e os animais, e deu uma função muito especial para Adão, para o homem, que foi lavrar a terra e dar nome a todos os animais. Aí você pode dizer para as crianças, vocês teriam essa criatividade toda de nomear vários animais, olha só o tanto de nomes que a gente teria que dar, né? E essa foi a função de Adão. E enquanto Adão estava nomeando os animais, ele percebeu que todo macho tinha a fêmea, eles eram um casal, todo animal era um casal, tinha o seu par, né? Só que ele não. E nesse momento, a gente percebe que Deus já tinha nos seus planos também a criação da mulher. E aí Deus faz com que Adão adormeça e do seu lado, da sua costela, ele cria a mulher. E a partir desse momento, logo em seguida, os dois percebem que estão nus e mesmo assim eles não sentem vergonha por estar nus. Eu coloquei essa parte aqui na lição porque logo em seguida, quando eles comem o fruto da árvore, eles percebem que eles estavam nus. Então, eu coloquei essa parte só para depois você poder dizer que o pecado fez com que eles percebessem que estavam nus. E lembrando que quando Deus colocou também as árvores no Jardim do Éden, no meio do jardim ele colocou duas árvores especiais. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse para o homem e para a mulher, vocês podem comer o fruto de todas as árvores, de qualquer árvore, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, logo em seguida, a gente vai dizer que dentre a criação de Deus, dos animais, a serpente era a mais sagaz. A Bíblia nos diz que ela era a mais esperta de todos os animais. E ela chegou para a mulher e disse, é verdade que o Senhor falou que vocês não podem comer de nenhum fruto de nenhuma árvore? Aí a mulher fala, não, o Senhor disse que a gente pode comer de qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente diz, não, na verdade, o Senhor não quer que vocês se alimentem desse fruto, porque senão vocês serão que nem ele, vocês terão conhecimento do bem e do mal. E nesse momento, a mulher cai na mentira da serpente e se vê tentada a comer o fruto. E ela come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e além de comer, também dá para o seu marido, o homem. E nesse momento, eles percebem que eles estavam nus, e por isso eles fazem de folhas de figueira roupas, eles cosem, né, como a Bíblia nos fala, roupas para tentarem cobrir a sua nudez. E nesse momento, o Senhor, como todas as tardes ele passeava pelo jardim para conversar com o homem, dessa vez ele também retorna. E quando o homem e a mulher escutam que o Senhor está falando, eles se escondem, tentam se esconder entre as árvores do jardim. E aí o Senhor fala, Adão, eu estava te procurando, onde é que você estava? Ele, não, Senhor, eu e a mulher, nós nos escondemos porque nós percebemos que estávamos nus. E Deus fala, mas quem disse que você estava nu? E aí o homem fala, não, foi porque eu comi do fruto proibido que a mulher que tu me destes para comer me deu. E aí depois o Senhor pergunta à mulher por que foi que ela comeu também do fruto, e ela fala, não, foi por conta da serpente, a serpente me enganou. E por conta disso, o pecado da desobediência, que eles não deviam ter comido, toda a criação foi amaldiçoada. A serpente, ela começou a se rastejar sobre o pó da terra, e além disso, ela também começou a ser subjugada pela raça humana, né? Porque ela agora picará o calcanhar da mulher e também será pisada a cabeça. A mulher também foi, porque agora ela passa a ter mais dores de parto, e o homem que antes trabalhava no Jardim do Éden, mas sem cansaço, sem fadiga, agora ele vai precisar suar para que ele consiga o pão dele de cada dia. Ele vai ter que realmente batalhar na terra entre espinhos e abrolhos, certo? Então, a partir desse momento, eles são expulsos do Jardim do Éden, e antes disso o Senhor faz roupas de pele de animais para eles, e eles são expulsos. E para que eles não voltem para o Jardim do Éden, porque vocês lembram que lá no meio do jardim tinham duas árvores, eles comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também tem a árvore da vida. E para que eles não voltassem lá e comessem do fruto da árvore da vida, o Senhor coloca... deixa eu só
ver aqui com certeza. Se eu não me engano, são querubins ao redor. Isso, pois querubins ao oriente do Jardim do Éden e uma espada acesa que se revolvia a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida, para que eles não tivessem acesso novamente. E assim é que nós sabemos que o pecado, ele trouxe somente consequências ruins para toda a natureza. Mas a lição nos diz que nós devemos dizer que, apesar de parecer que tudo estava perdido, havia uma solução, que seria Jesus Cristo. Ele viria ao mundo e assim, através de um homem, o pecado entrou no mundo, mas também através de outro homem haveria salvação para a humanidade. Então você vai dizer isso para os seus alunos e ao passar das lições nós vamos entender mais essa questão do sacrifício para a purificação dos pecados, até que Jesus venha e cesse com todo esse tipo de sacrifício de animais, porque ele já é o suficiente para tudo. E aí, professor, para finalizar mesmo, eu quero deixar como sugestão para você escutar uma música que é Nada Está Perdido, é de Elian Oliveira, mas gostaria que vocês escutassem na versão de Josafá Souza. Ele traz uma ministração para o seu coração e para que você tenha certeza de que, apesar do pecado ter acabado com realmente tudo, nada está perdido para você, porque antes você estava morto espiritualmente, mas depois que você encontrou a Cristo, você se tornou uma nova criatura, você vive agora, né? E às vezes parece alguma coisa está perdido, mas Jesus Cristo, ele veio trazer salvação para o nosso espírito, trazer solução para a nossa alma também e para o nosso corpo. Se você tem enfrentado alguma dificuldade, o Senhor pode sarar, o Senhor pode curar, Ele pode restaurar, certo? Então, é isso. Eu estou finalizando por aqui e até a próxima aula. Espero que seja uma aula abençoada. Prepare bem direitinho que vai dar tudo certo. Beijo e até mais.